Boa tarde, sejam bem-vindos ao Santo Tirso em 30 minutos. Como é habitual, temos connosco o engenheiro Castro Fernandes. Boa tarde, engenheiro. Boa tarde, Sílvia. Hoje, E boa tarde também a todos aqueles que nos estão a ouvir neste momento e a ver. Hoje começamos novamente pelo tema transportes. No último programa já tínhamos abordado o tema TUST e o seu futuro em Santo Tirso com a chegada da UNIR. Hoje já sabemos que a rede TUST deixou de operar a 31 de janeiro, data esta já anunciada numa reunião de Câmara de 2020. O futuro dos transportes em Santo Tirso passa pela rede UNIR e pela Mobiab, que deverá entrar em funcionamento em setembro deste ano. Certo é que a Câmara Municipal garantiu através de comunicado que todas as linhas serão asseguradas até ao funcionamento em pleno da Mobiab. Com estas alterações, os tircenses sairão beneficiados? Não sei, porque só quando as alterações entrarem em funcionamento completo é que se vai ver se valeu a pena ou não a mudança. Em primeiro lugar, o contrato com os TUST, o contrato de concessão, terminou. Pois, terminou Eu agora penso- e já se sabia, então, desde uma reunião de Câmara de 2020. Sim, mas esse problema terá sido levantado numa reunião recente. Nada foi dito na altura também que os TUST iam terminar e depois é que se soube que em 2020 já tinha sido anunciado que a concessão terminava agora. De qualquer forma, foi anunciado que os TUST iam terminar o seu funcionamento no dia 31 de janeiro, mas o facto é que a gente vê autocarros dos TUST a funcionar na mesma em Santo Tirso. Pois, por acaso, Mas não, até passei por um também. Começando pelo princípio dos TUST, eu assisti à implementação dos TUST, não havia transportes públicos concessionados em Santo Tirso, lembro-me de ter sido feito o concurso, não foi nada fácil arranjar grupos empresariais que tomassem conta dos TUST, a ideia foi lançar os TUST numa base mais restrita e depois tentar alargá-la. De facto, de início era uma base mais restrita, era uma base que servia praticamente Santo Tirso e parte do Além-Rio, posteriormente foi alargada às freguesias envolventes à cidade, que hoje constituem a União de Freguesias, foi alargado a Burgães, foi alargado a Santa Cristina do Couto, foi alargado a São Miguel do Couto, também os TUST também serviam e serviram alargados a Sequeiró, à Lama, à Palmeira e a Areias. Portanto, eram 8 freguesias em 24 que eram servidas. A ideia original era de conseguir alargar os TUST ao concelho todo, às 32 freguesias inicialmente e depois às 24. Às 32 não, porque os TUST penso que nasceram já depois da criação do Conselho da Trofa. Não tenho a certeza absoluta, portanto não vou agora começar a fazer muitas contas de cabeça. Mas a ideia era alargar ao Conselho todo. Não foi possível. Não foi possível porque a Câmara, de forma direta e indireta, suporta grande parte dos custos dos TUST, nomeadamente com os transportes escolares. Quem viabilizou a existência dos TUST foi o facto de a Câmara Municipal ter entregue aos TUST os transportes dos alunos para as escolas, pelo menos das freguesias servidas, e com esse dinheiro os TUST tinham algum suporte financeiro. Por outro lado, também eram dados apoios sociais à terceira idade para custear parte dos custos dos TUST para o transporte para as pessoas mais idosas. Todo esse sistema de apoios deu para manter a rede durante os anos todos, mas entretanto, de facto, foi estabelecidas duas coisas. Primeiro, foi criado e entrou em funcionamento o chamado Projeto UNIR e depois está em preparação o Mobiab. O Mobiab agrupa os municípios de Santo Tirso, da Trofa e de Famalicão. De início houve grandes problemas com o Mobiab, porque a área metropolitana do Porto não estava muito pelos ajustes e levantou problemas a que fosse institucionalizada esta ligação no AVE, que aliás é da tradição a ligação entre Famalicão, Santo Tirso e Trofa, e portanto o que aconteceu é que demorou mais tempo a ser implementado. Pois, Por outro lado, e agora também ainda não está pronto a funcionar, em princípio só em setembro. Ainda não está, eu disse que demorou a ser implementado, nem está a ser implementado. Neste momento, portanto, não se sabe bem o que aí vem, pelo que se ouve dizer, a Mobiab entrará em vigor, como disse, em setembro. Até lá foi dito que quem ia substituir os TUST no Conselho de Santo Tirso era a Transdev, foi o que foi dito num comunicado público. Eu, francamente, não sei
não tenho estado muito atento a isso, mas não vejo a marca Transdev a substituir totalmente Stust. Vejo ainda os autocarros amarelos do Stust, a cor de Santice, amarelo, aquela cor amarelada. Vamos ver o que é que isto vai dar. Sei que tem havido problemas, nomeadamente com o UNIR. O UNIR tem gerado problemas em toda a área metropolitana do Porto. O sistema UNIR foi implementado a correr e penso que não correu bem. Veja-se que ainda no outro dia na televisão deram manifestações de pessoas em paredes. Aliás, vimos lá a candidata a deputada do Bloco de Esquerda, que é de Santo Tirso, a Ana Isabel Silva, na manifestação a apoiar as pessoas em paredes que se estavam a manifestar em frente à Câmara de Paredes. Portanto, também houve conhecimento de que o sistema UNIR tem problemas, ou tinha problemas, e obrigou a que fossem feitas sessões de esclarecimento em Gaia. Aqui em Santo Tirso também houve uma ou outra pequena sessão de esclarecimento que eu penso que não foi totalmente cabal e que, por isso mesmo, as dúvidas que se conhecem dos Stust sobre os atrasos para as escolas e as dúvidas que se conhecem do UNIR, desculpem, para os atrasos para as escolas e para o trabalho fundamentalmente, onde há mais queixas, por causa dos horários madrugadores, os horários muito cedo, não é? Os trabalhadores, entram muitos trabalhadores às 6 horas da manhã e querem ter o transporte público. E, de facto, a UNIR e outras empresas querem ter clientes e, possivelmente, não terão aqueles que esperavam. Ou seja, é um sistema que temos de ver se melhora. As câmaras municipais, não só de Santo Tirso, têm de impor ou unir um sistema de controle de tal maneira que não haja críticas da parte dos utentes. O transporte público é fundamental porque evita, por um lado, custos, por outro lado, em termos ambientais é muito importante, por outro lado, em termos de redução de tráfego também é importante, por outro lado, também não é necessário tanto estacionamento. Portanto, por tudo isso, vale a pena continuar a apostar no transporte público, no sistema UNIR, no futuro sistema Moviave e, entretanto, garantir que o Stust e os seus substitutos, a Transdev, continuem a funcionar e que as pessoas tenham como circular em transporte público. Isso é que é fundamental. Em princípio, estará garantido o transporte, foi o que foi dito. Eu sou como o Santo Tomé. Como tem havido problemas, espero que corrijam. Sim. É natural que haja alguns problemas de início, mas também é natural que haja correções. Outro tema, estamos à porta das eleições legislativas e os partidos têm todos tocado no tema habitação, que também já falámos aqui várias vezes, e é um problema comum a todo o país. Falando mais concretamente em Santo Tirso, em maio de 2023 foi anunciada a construção de 220 habitações a custo controlado. Seriam 70 em Vila das Aves, cuja construção estava prevista começar no segundo semestre de 2023, e 150 em Santo Tirso, que a previsão é para já para este primeiro semestre. Haverá novidades destas construções, os prazos serão cumpridos, de salientar também que será apenas um começo para a resolução da grave carência de falta de habitação no nosso concelho. Sim. O modelo dos contratos de desenvolvimento da habitação a custos controlados é um modelo de venda a custos controlados, portanto, com bonificações, com o apoio do Estado. Penso que é um bom sistema. Em Santo Tirso já existem muitas casas construídas a custos controlados. Até 2006, 2007 foram feitas. Já há bastantes anos, não é? Foram feitas não. 700 habitações a custos controlados e 500 habitações sociais. Ao todo foram feitas 1.200 habitações. De então para cá, desde 2010, mais ou menos, não mais foi feita uma habitação. E passaram-se estes anos todos, e é lógico que isso sente-se em Santo Tirso, sente-se no país. O anúncio da construção a custos controlados em Vila das Aves de 70 habitações, a mais do que aquelas que já estão lá feitas, que foram feitas em 2005, é fundamental. Já lá algumas movimentações, puseram os tapumes, vedaram, limparam o terreno. Pode ser o prenúncio de que essas obras vão começar. De facto, elas foram anunciadas o ano passado, em maio. Ser no segundo semestre do ano passado. As 70, e o facto é que não começaram. Efetivamente, os pilares, as fundações, o betão. Tem de se ver o betão a crescer. E é num terreno que já existe para esse efeito desde há uns anos. Existe desde 2005, 2006. Há um outro terreno aqui em Santo Tirso muito bom, na zona acima de Gião, na zona da Ponte Velha,
ali um terreno enorme que pode permitir a construção já de 150 habitações. Pelo que eu sei, terão sido apresentados os projetos para o CDH. E também me informam, CDH, contratos de habitação, também me informam que há mais projetos de contratos de habitação que já foram entregues em Santice na Câmara e que não têm resposta ainda. Pelo menos não se vê nada de visível. E é muito importante, porque se as pessoas puderem comprar casas a custos controlados, não vão pagar por um T3. Um T3, em termos comerciais, de classe média e alta, custa 300 mil euros em Santice, 270 mil. Portanto, um contrato de habitação, um T3, em sistema de contrato, certamente custará muito menos. E é lógico que os juros e a prestação que as famílias vão pagar será muito menor. Portanto, é urgente, na minha opinião, e penso que tarda a avançar, dois tipos de construção a Conselho de Santice. Por um lado, a construção a custos controlados. Por outro lado, a habitação social. Por outro lado, há outra modalidade que também já foi feita pela Câmara de Santice há uns anos atrás, que é o apoio a cooperativas de habitação. Captar cooperativas de habitação que aqui construam e ser apoiadas pela Câmara. Por outro lado ainda, também facilitar o licenciamento para a construção. Os processos de licenciamento têm de ser muito mais ágeis. Eles demoram anos neste momento. Saiu legislação recente que vai alterar e parece que vai facilitar o licenciamento. Há pessoas que me alertam que têm aspectos positivos e que têm aspectos negativos. Positivos no sentido de que querem acelerar mais o processo, negativos no sentido de que, nomeadamente, para as escrituras vão ser dadas facilidades excessivas que já foram concedidas há muitos anos e que causaram muitos problemas, que foi a não existência necessária de licença de utilização para realizar as escrituras. Ora, eu conheço o processo muito bem, trabalhei nessa área 30 anos, trabalhei como técnico privado, trabalhei como técnico, trabalhei como vereador e trabalhei como presidente, porque o licenciamento de obras particulares esteve sempre comigo. Claro que eu, sendo engenheiro civil, era lógico que assumisse o despacho dessas funções, embora eu tivesse feito com a ajuda de alguns vereadores. Uma coisa fundamental, tem de haver um responsável político que saiba quem é, que responda perante os munícipes. Os munícipes, quando se dirigem aos técnicos e não conseguem resolver o problema por razões de ordem técnica, têm de saber quem é o vereador ou o presidente que recebe habitualmente pessoas para desbloquear processos. O desbloqueamento de processos faz-se por razões de ordem técnica e por razões de ordem política, sem pôr em causa a legalidade. Isto é um aspecto fundamental. Acho que é uma forma de acelerar, porque uma pessoa quer construir a sua vivenda de 2 de 3 quartos, quer construir um prédio de 2, 3 andares, ou até um empreiteiro que quer fazer mais andares e mais apartamentos, tem de ter rapidez nas respostas, nem que seja negativa. Pois. Mas as respostas também devem ser dadas todas de uma só vez. Não é uma resposta agora negativa e depois mete o aditamento e entra outra resposta negativa, depois mete outro aditamento e não. A resposta é dizer assim, este processo está mal por isto, isto, isto e isto. É para a pessoa E a função dos técnicos é mais rápido, não é? e dos requerentes respondem a tudo e tudo. Pronto. Esse é um processo que a legislação quer ultrapassar. Dizem-me que a Ministra da Habitação, eu não conheço em pormenor a legislação, em relação aos problemas que existem, dizem-me que é um processo que pode facilitar, mas por outro lado pode originar problemas. Nós sabemos bem os problemas que tem havido em Santo Tirso, por causa de prédios ocupados, que não têm licença de utilização. Há casos desses, e sabemos bem o perigo que é passar a licença de utilização ou para fazer escrituras sem essa mesma licença de utilização. Por um lado há o problema das ligações das redes, da rede de água, da rede de saneamento, da rede de gás, da rede de eletricidade, da rede telefónica. Ora, para que um prédio possa ser habitado tem de ter isto tudo legal. E, portanto, são assuntos demasiado importantes. A habitação é um preceito constitucional. Foi uma conquista do 25 de Abril. Nós agora que nos aproximamos dos 50 anos do 25 de Abril, temos de lembrar que a Constituição foi revista totalmente e foram criados preceitos constitucionais fundamentais para a população. O direito à saúde, o direito à educação, o direito ao trabalho, o direito à habitação.
A habitação é, neste momento, na minha opinião, em Santo Tirso, talvez um dos principais objetivos para melhorar as questões da qualidade de vida na cidade, da qualidade de vida nas freguesias e de ter um urbanismo saudável capaz de responder às necessidades das pessoas. Portanto, defender a habitação social, defender a habitação em sistema cooperativo, defender a habitação em sistema de custos controlados é algo que urge e tarda serem tomadas medidas. Vamos ver se nos próximos dias temos novidades. Vamos ver se começam a aparecer as casas feitas para que as pessoas tenham dinheiro ou para comprar as casas a custos acessíveis ou para terem uma renda acessível. Sem isso, as famílias não se ficam em Santo Tirso, os jovens mudam de concelho, os jovens procuram outros concelhos para trabalhar e procuram outros concelhos para residir, e há uma coisa que é nítida: falta muita habitação em Santo Tirso. Falta muita habitação em Santo Tirso. E até podemos dizer o seguinte: há falta mesmo de empreiteiros a construir em Santo Tirso. E para os empreiteiros virem construir para Santo Tirso, é preciso também dar facilidades urbanísticas e de construção. E isso é importante para fixar a população. Nós temos assistido nos últimos anos a uma queda da população no concelho. A população jovem tem diminuído muito, tem-se criado empregos, mas para os empregos é preciso fixar a população. Pois, e as pessoas vêm cá trabalhar e vão-se embora, não é? Exatamente. É um problema porque depois arranjam uma alternativa em outros concelhos e saem de Santo Tirso. Isso não interessa nada. Pois. Se é conquistado um objetivo, os objetivos comuns, os objetivos que acabam por complementar o objetivo, que é o objetivo económico, têm de ser complementados com o objetivo habitacional. Esta é uma questão fulcral e eu espero, francamente, que a curto prazo tenhamos novidades. Venha um novo governo, não se sabe a cor, entre aspas, do novo governo, mas espero que seja o governo que for, que de facto avance com a habitação, avance com os processos de habitação, avance com os processos de financiamento da habitação. E aí, desculpem, mas também a banca tem de ter um papel de apoiar muito mais a habitação, não praticando os juros que estão a praticar. Também o próprio Banco Central Europeu e as taxas que são praticadas na União Europeia, a taxa Euribor, têm de baixar claramente. Se não baixarem, isto não ajuda nada à compra de nova habitação. Portanto, há muitas questões em jogo, questões de âmbito municipal, questões de âmbito governamental, nacional de Portugal e questões de âmbito europeu. A senhora Lagarde, que é a presidente do BCE, tem claramente de alterar a política que tem praticado. A senhora Lagarde tem uma visão económica e financeira para a Europa que não se coaduna nada com os interesses de muitos europeus, nomeadamente todos aqueles que têm interesses sociais de se desenvolver, de progredir. Porque o problema não é só em Portugal. O problema acontece em quase toda a Europa, porque há outro nível de preocupações, que é os lucros dos bancos, os lucros das companhias seguradoras, e o problema dos cidadãos, o problema dos portugueses e dos europeus não é revisto como deve ser e depois surgem os problemas. Portanto, é um tema importantíssimo. Como eu disse, vem aí o 25 de Abril. Eu agora aproveito até para dizer que espero bem que as comemorações do 25 de Abril, dos 50 anos de 25 de Abril, eu vivi o 25 de Abril. Eu estive aqui no 1º de Maio, não foi no 1º de Maio, foi no domingo seguinte ao 25 de Abril, assistir à manifestação que foi realizada na Praça do Município a seguir ao 25 de Abril. Portanto, quem viveu o 25 de Abril sabe bem da importância que foi o 25 de Abril. E por isso espero bem que, à semelhança do que está a ser feito a nível nacional, em que as comemorações estão a ser programadas há quase 2 anos, ou 3 até, espero que em Santo Tirso também se façam comemorações condignas em todas as áreas. Não é só na parte política, é na parte esportiva, é na parte cultural, é também na parte autárquica, e que haja um programa vasto para entusiasmar as populações, para levar as populações a sair à rua e lembrar também que com o 25 de Abril acabou a guerra nas províncias. Com o 25 de Abril houve direitos que foram adquiridos. Tivemos liberdade, tivemos democracia, tivemos desenvolvimento. Agora há que melhorar tudo isso que foi conquistado e por isso eu aguardo muito expectativamente que venham as comemorações do 25 de Abril, dos 50 anos do 25 de Abril, no Concelho de Santo Tirso.
Outra obra anunciada e desejada há já algum tempo é a requalificação do recinto da Feira de Santo Tirso. Agora será uma realidade. A obra já foi adjudicada e estará para breve o seu início. Terá um custo de cerca de 1.380.000 euros. Finalmente será resolvido o problema do mau estado do piso, que para além de tudo era um perigo para as pessoas mais idosas que frequentam a feira semanal. Em relação à localização provisória da feira, segundo relatos de alguns feirantes, que também se ouviu ontem na feira, de ressalvar que ainda não há comunicação oficial, a mesma passará para a região. Sim, eu ouvi essa versão, mas ela não é nada oficial, não é? Aliás, já ouvi outras versões também. Já ouvi a versão de que inicialmente estaria prevista para os terrenos junto ao Sanguinhedo, por trás da antiga fábrica do Arco. Portanto, estava previsto uma via a partir da central de caminhonagem até à estrada que sai para a autoestrada e para as variantes. E aí, do lado direito, em terrenos que são de propriedade privada, estaria prevista a implementação provisória da nova feira, pelo menos a feira provisória. É lógico que uma nova feira exige novo estacionamento, exige que as pessoas tenham condições mínimas de acesso. Se for para a região, penso que pode ser prejudicial. Porquê? Porque estão lá terrenos que valem muito dinheiro, que são propriedade da Câmara Municipal, destinados à construção de habitação. E se for para os terrenos que eu penso que querem levar, certamente, enquanto durarem as obras, ninguém pode pensar em vender os terrenos, porque ninguém vai construir com uma feira lá. Pois, mas parece que a ideia é fechar aquela rua de baixo, ao pé do parque, e fazer na própria rua a feira. Ou seja, eu não sei, uma vez por semana aquela fecha rua é uma rua fundamental de saída de todas as pessoas que moram mas diz que na há uma zona de São Bento. alternativa por cima, por isso... As alternativas é pelo caminho municipal antigo, é ali pela zona de acima de Gião. Quer dizer, eu pessoalmente, por exemplo, eu e muitos moradores usamos aquela rua para ir para a autoestrada, vamos até a Estrada Nacional. Por outro lado, não sei se o encerramento é permanente, se é só à segunda-feira. Não, é só segunda-feira, no período da feira. Mas, francamente, digo-lhe, essa solução não me agrada. Pessoalmente, a mim não me agrada. Acho que não é uma solução urbanística. Acho que é uma solução de remendo. Porque aquela zona está muito bem requalificada. Tem lá um parque urbano a funcionar em pleno. Mais um parque urbano de qualidade. Há muita gente que o frequenta. Temos ali naquela zona o quartel da GNR, a Associação do Sanguinhedo, o quartel não, a Biblioteca Municipal, o quartel dos Bombeiros, temos a Escola Secundária Dom Dinis. Nota-se que aquela zona já é muito ocupada por esses serviços públicos. Meter ali uma feira do estilo da Feira de Santo Tirso, não sei se terá sido bem pensado. E eu estranho é que, passados tantos anos, ainda não tenham arranjado uma melhor solução. Mas como isso é uma mera hipótese, ainda não está decidido, aguardo serenamente e depois irei pronunciar-me, porque acho que há soluções que por vezes não são soluções, trazer problemas. É essa a minha opinião. E pronto, e em relação à obra, finalmente, não é há tanto tempo que se falava desta requalificação, finalmente vamos ter... A obra vai trazer um problema. Vai ser o problema do estacionamento público gratuito no centro de Santo Tirso. Isso é um problema grave, porque ali naquela feira devem poder estacionar neste momento 300 a 400 carros. Dizem que no futuro vai poder ter lá 400 carros também. Pois, porque ora, se calhar já fazem as marcações. O novo parque está a ser feito pequeno, que também não percebo que nunca mais acaba, vai ter lugar para 80 lugares. Portanto, vai haver um déficit da ordem dos 300 lugares. E esses 300 lugares é assim, ou as pessoas começam a pagar o estacionamento mais ainda, ou então não sei onde vão estacionar. Ou então vêm a pé para o trabalho, não sei. É uma solução. Portanto, é a tal questão. Quando se pensa numa obra, tem de se pensar em tudo. E avançar para a obra. Porquê? Porque agora vêm as eleições. Olha, dificilmente a obra, na minha opinião, estará pronta antes das eleições, a não ser que façam só um trabalho muito simples. O contrato tem o prazo de um ano. Agora. Pois, as obras à frente da Escola Secundária Dom Dinis e da Escola São Rosendo também eram assim de um ano. Começaram em 2021, em junho, e estamos em 2022,
2024 e ainda andam obras na rotunda do Albino de Sousa Cruz, ainda está tudo por tornar por ali abaixo. Uma obra que ia demorar 1 ano e meio, 2, está com já 3 anos e tal. Portanto, o problema é esse, é porque as obras têm, primeiro, custo inicial geralmente se consegue respeitar. Segundo, os prazos também se percebe que não se consegue. Porquê? Pelos imprevistos, pelos trabalhos a mais, pelas deficiências que existem depois no subsolo, porque depois é preciso cortar árvores ou replantar árvores, porque depois os pisos afinal não é só aquilo, é mais um bocado, e depois porque é ao largo do mercado e o mercado exige outras valências. Por outro lado, o mercado vai ter de continuar a funcionar, acho eu. Portanto, há muitas questões que se colocam e eu acho que neste momento tem de se avançar. A solução, aguardemos a solução definitiva, quer quanto à questão dos estacionamento público necessário para os carros que estacionam na feira, quer quanto à localização da feira provisória, quer quanto às soluções para essas mesmas zonas. Aguardemos serenamente e respeitemos aquilo que acontecer e, se necessário, imitamos as nossas opiniões. E o que eu estou a fazer aqui é exatamente isso. Emitir a opinião sobre assuntos concretos da cidade e do concelho. Para finalizar, vamos dar os parabéns à Associação Recreativa de Negrelos, que completou 84 anos no passado dia 29 de janeiro. A Associação Recreativa de Negrelos é uma das associações mais antigas do concelho. Conheço há muitos anos, ali junto à Estrada Nacional, com uma atividade muito importante. Por exemplo, ainda recentemente faleceu um dos homens que esteve muito ligado à Associação Recreativa de Negrelos, o ex-presidente da Junta e ex-presidente da Associação Recreativa de Negrelos, o José Maria Lima. Portanto, é mais uma associação, das imensas associações que existem no concelho, que tem um trabalho positivo e que têm de continuar a ter um apoio para poderem trabalhar em prol dos cidadãos e dos seus associados. Por último, vamos deixar também aqui uma nota sobre as eleições do passado domingo nos Açores. No último programa falámos sobre o problema da abstenção e, mais uma vez, tivemos uma abstenção de 50% dos eleitores. Lá está, também é um dos direitos adquiridos no 25 de Abril, mas as pessoas agora não o valorizam. É importante a envolvência de todos os cidadãos e, mais uma vez, metade dos eleitores não foram votar. Porquê é que as pessoas estão tão afastadas da política? Bem, há várias origens nisso. Por um lado, quem tem de fazer um esclarecimento público e o aconselhamento e dar permanentemente informação sobre as questões políticas são os governos. O Governo Nacional, o Governo Regional e o Governo Local, as autarquias e as câmaras. Quanto mais dinamismo houver da parte dos governos, nacional, regional ou local, de certeza que mais interesse há da parte das populações. As populações, desculpem, gostam de participar ativamente na vida, mas têm de estar permanentemente informados. As populações têm de saber o que vai acontecer. Oficialmente, praticamente não se sabe nada sobre o que vai acontecer na feira e onde é que vai ser feita a nova feira e como é que vai ser feito o estacionamento. Este tipo de esclarecimento já devia ter sido prestado há muito, desde que praticamente foi aberto concurso público. É um exemplo. Portanto, a participação cívica, a informação cívica é extremamente importante para motivar os cidadãos. Depois, é preciso também que as populações percebam da importância que tem o seu voto. Porque o voto é que decide os governos. E as pessoas depois não podem reclamar das decisões políticas de governos que foram eleitos, governos que foram eleitos, e nos quais eles não participaram. Agora, anda-se a discutir o novo governo dos Açores. Quem deve governar? Quem deve governar nos Açores é quem ganhou as eleições. É a tese. Já no anterior mandato não foi assim. Quem ganhou foi o PS, quem acabou por governar foi a coligação PSD e com o CDS e com o PPM. Agora, temos novas eleições legislativas e muita gente olha para as eleições dos Açores, onde a circunstância das ilhas e das 9 ilhas prejudica um bocado também a votação. Ali há um certo isolamento. Penso que o esclarecimento não é tão fácil. Conhecimento público, portanto, as ligações entre as ilhas não são fáceis. É de barco, é de avião. Portanto, há aí algumas razões. Mas agora o que se está a assistir é que muita gente tenta extrapolar dos Açores para o continente. Temos uma coisa, vamos ter eleições no dia 10 de março. Aos partidos com
compete esclarecer as populações. Os órgãos de informação estão a dar um contributo positivo, porque daqui, julgo que até ao início da campanha eleitoral, vão ocorrer imensos debates. Ainda ontem já houve 2. E todos os dias vai haver. Portanto, quem quiser saber as posições políticas dos partidos e dos seus líderes, é fácil. À noite, liga meia hora à televisão e vê aqueles que querem ouvir. E também sabe. Portanto, mesmo, por exemplo, aqui, vocês vão também promover um debate público entre os partidos. O que eu espero é que os candidatos a deputados do Conselho de Santo Tirso, e há pessoas muito bem colocadas nas listas, já sabemos de certeza que pelo menos 2 partidos vão ter representantes na Assembleia da República. E os outros 2 também podem ter. 2 outros. Sabemos, e tenho de o dizer, o PS tem uma deputada em 12º lugar, possivelmente vai ser reeleita. O PSD tem uma deputada em 6º lugar, certamente vai ser reeleita. O Partido Comunista tem um deputado pelo distrito em 2º lugar, pode ser eleito, e à primeira. E o Bloco de Esquerda tem uma deputada em 4º lugar, que também pode vir a ser deputada. Portanto, mesmo os outros partidos andam com muita atividade. Eu tenho visto os partidos na rua fazer campanha, IELO, Chega, o PCP, portanto, todos estão a trabalhar. Agora, há que participar ativamente, pedir esclarecimentos a quem tem o dever de os praticar, dirigir-se às pessoas e perguntar-lhes o que pensam disto, o que pensam daquilo, pedirem-lhe os elementos que eles têm. Há muita informação na internet, mas fundamentalmente as pessoas devem interessar-se. As pessoas, hoje, fruto da vida difícil que têm, por razões económicas, por razões sociais, por razões familiares, por razões de doença, por razões de educação, estão muito absorvidas, têm horários muito apertados, não têm tempo para se deslocar aqui e acolá. Mas tirem um bocado do vosso tempo, esclareçam-se e vão votar. E votem ou em qualquer partido, ou abstenham-se, ou votem em branco, ou votem nulo, mas votem. Mas não fiquem em casa. Não mais pode suceder em Santo Tirso e nem no país, como aconteceu agora nos Açores, como já aconteceu em Santo Tirso, de 50% do eleitorado ficar em casa. Perderam toda a legitimidade para protestar. Até porque têm direitos constitucionais. É um dia inteiro para se votar, arranja-se sempre 5 minutos para ir lá, porque não é uma coisa que se vai perder horas numa fila ou seja. Exatamente. Hoje em dia são muitas as mesas, é fácil, o sistema é muito prático, a gente pode escolher a hora a que vai votar, geralmente é um feriado ou um domingo, portanto não é difícil cumprir também um preceito constitucional, que é o direito ao voto. E não é só o direito, há um dever também de votar. Exatamente. E daí pela parte que me toca, eu sempre votei, nunca deixei de votar. Eu também. E lembro-me de estar ansiosa por fazer 18 anos para ir votar pela primeira vez. Eu infelizmente, soube o que foi não votar e soube o que foi votar. Pois. As pessoas dizem assim, há muita gente desiludida com a política, com estas coisas, da queda do governo. Mas também se não votarem as coisas nunca vão mudar, não é? Claro. Da demissão do governo e depois agora na Madeira aqueles problemas todos, também o derrubo que foi feito do governo nos Açores e na Madeira. Portanto, isto acontece, é a democracia a funcionar. É assim em todos os países do mundo. Em todos os países do mundo, quando há problemas e os governos caem, os primeiros-ministros demitem, realizam eleições. É um ato normal. A forma de corrigir é ir votar e eleger quem se pensa que são os melhores para levar avante a resolução dos problemas do país e, neste caso, em Portugal. Hoje ficamos por aqui. Regressamos aqui por 15 dias com mais assuntos da atualidade de Santo Tirso. Boa tarde. Boa tarde.